Ok, mas como que eu faço para montar o meu dataset? Então nós vamos começar do começo, obviamente, que é o cabeçalho da nota, para montar o nosso dataset. Então como que vai ficar o nosso dataset? Aqui nós vamos passar as primeiras informações, que é o cabeçalho que eu já mencionei, que é a identificação da nota fiscal eletrônica. Então, para montar esses campos, nós vamos ter um código específico no dataset do componente NFE. Vamos lá montar o dataset. Para iniciar então a montagem do dataset, nós temos que incluir o nosso lote de NFE, certo? Então, para incluir um lote de NFE com apenas uma NFE, nós vamos colocar spd NFE datasets.incluir. Aqui já está aberto o nosso lote. Agora, para finalizar ele, spd NFE datasets.salvar. Então, aqui dentro desse incluir e desse salvar, vão ter N campos, muitos campos, porque a NFE é muito complexa. Mesmo assim, a princípio, você vai ter que sempre colocar um incluir e um salvar. É claro que você pode ter um for ou um while aqui para poder colocar várias notas dentro de uma, para fazer um lote. Isso é normalmente aceito pela Cefaz, não tem problema nenhum, porque você não precisa fazer um envio, uma nota de cada vez. Você pode enviar até 900 notas, se eu não me engano, no mesmo lote, mas é uma quantidade um pouco grande. Então beleza, vamos começar a completar o nosso dataset. O primeiro campo do dataset, no caso aqui, será a versão do layout da NFE que nós vamos estar usando. Então eu vou colocar aqui spd NFE datasets.campo. Vou abrir aqui uma string, monto value, recebe uma string. Beleza. Essa aqui é a definição principal do nosso dataset, campo value. É assim que nós vamos passar todos os campos do nosso dataset, certo? Tudo vai ser sempre string, não vai ter muito problema quanto a isso, certo? Ok. Qual é o primeiro campo do nosso dataset? Voltando na NT, nós vamos ter aqui que o primeiro campo vai ser o versão underline A02, certo? Versão underline A02, versão do layout da NFE. Então nós vamos passar ele aqui. Vai ser o campo versão underline A02. Que, como você está no layout da NFE 3.10, é o único layout que a Cefaz disponibiliza para o envio. É esse o layout que você vai colocar aqui, 3.10. Completado o primeiro campo da nossa NFE. O próximo campo da NFE vai ser o campo ID A03, o qual você deve informar a chave de acesso precedida literal do literal NFE. A chave de acesso tem 44 dígitos, mas com o NFE ele vai ter 47. Esse campo você não precisa preencher, você só vai informar ele no dataset como vazio, certo? Para que o componente possa completar ele para você. Nós mesmos, a TecnoSpeed, o componente TecnoSpeed NFE, ele mesmo vai preencher isso para você. Você não precisa se incomodar com fazer o preenchimento, o cálculo dessa chave de acesso. Salvo exceções, caso você tenha alguma dificuldade, alguma rejeição ao decorrer do seu desenvolvimento, que você precisa montar esse campo. Então o campo formatado fica desse jeito, ID A03 recebe vazio. É desse jeito que a sua aplicação vai trabalhar com esse campo. Beleza. O próximo campo nós já vamos preencher ele com o manual da Cefaz em mão. Aqui, como esse campo regra em que a numeração do item de detalhamento da NFE seja única. Esse campo você não preenche no dataset. Ele não tem índice nenhum para onde ele deve ser colocado, porque é a Cefaz que faz a manutenção desse item nesse escopo aqui. Então nós não precisamos passar ele no dataset. Vamos para o próximo grupo, certo? Que é o grupo de identificação do cabeçalho da nota. Então vamos começar a fazer o preenchimento de todos os campos obrigatórios aqui do dataset, certo? Eu vou preencher o primeiro e vou dar um tempo para que vocês preencham todos os outros campos.
Então, para preencher o primeiro, vou colocar a instância do componente, ponto campo, ponto C. Ponto campo, crio uma string e coloco CUF underline B02. O código da UF que eu vou fazer a emissão normalmente é o código da UF do seu emitente. Então, o contribuinte quem vai mandar qual que é o código da UF. Então, se eu emito nota, o contribuinte que está usando o meu software é do Paraná, então o código da UF eu vou colocar 41. Lembrando que aqui são todos códigos, você nunca vai passar aqui uma string com a sigla da UF, por exemplo, PR, que é o 41, SP, você não vai passar essa informação, é sempre o código da UF, certo? Quando for nome ou unidade federativa, a Cefaz vai pedir para você, pela NT, certo? O campo, e você vai transcrever ele no dataset do componente NFE. Então eu vou dar um tempo agora para que vocês preencham o dataset. Bem, espero que tenham conseguido preencher todos os campos do dataset, certo? A princípio, você pode colocar as strings aqui, depois você puxa do seu banco os valores, depois que você entender o que é cada campo, você pode puxar direto do seu banco de dados, pode fazer a lógica que você preferir. Mas beleza, os campos da NT e os campos que são necessários para fazer a emissão são esses campos que nós colocamos aqui no nosso dataset, certo? A informação você pode preencher com a informação do teu UF, certo? Da tua cidade, esses campos aqui. A emissão que você quer fazer, que vai mandar nos campos que você vai colocar, certo? Então, conforme validamos aqui as regras da Cefaz, a gente viu quais são os campos que devem ser passados, beleza? Os formatos aqui. No Delphi aqui eu uso para pegar o DHMI, essa formatação aqui, esse código, certo? Para mim já é suficiente, você pode implementar a lógica que você quiser. Partimos então para o próximo grupo da NFE, certo? Que vai ser o grupo do emitente, no caso. Depois dos grupos referenciados, que nós não vamos entrar neles agora, mas nós vamos para identificação do emitente da nota fiscal eletrônica. Esse grupo aqui, ele também é obrigatório, certo? Então, para todos os grupos obrigatórios, basta que você passe eles ali no componente. Você não precisa colocar o grupo, nada. Você viu que quando a gente falou do cabeçalho da nota, a gente não passou o grupo do cabeçalho da nota, o IDE, que no XML aqui ele vai aparecer, o IDE. A gente passou direto os outros campos, o layout, o seu F, certo? Então, campo obrigatório, grupo obrigatório, a gente não passa o nome do grupo, a gente passa direto o campo. Então, beleza, vamos completar agora os campos obrigatórios do grupo do emitente da nota fiscal eletrônica. Eu vou esperar um tempo para que você possa completar eles no seu dataset da sua demonstração, e assim nós vamos poder fazer a conferência desses campos. Beleza, preenchido aqui todos os campos obrigatórios do nosso grupo de emitente, certo? Conforme a NT diz, todos os grupos aqui, os campos que são obrigatórios, você não pode passar desses caracteres, senão você vai ter uma falha de esquema. Ao enviar o lote para a Cefaz, ela vai retornar fazendo uma falha de esquema, certo? Aqui estão todos os campos necessários para fazer a emissão, o grupo do emitente. Vamos colocar aqui uma observação, aqui, um comentário. Grupo do cabeçalho da NFE, grupo do emitente. Depois do emitente, como eu já mencionei no XML para vocês, depois do emitente nós temos o destinatário. Na NT, então, nós vamos ter o destinatário após o emitente da NFE. Identificação do destinatário da nota fiscal eletrônica. Então, aqui nós vamos ter todos os campos do destinatário. Uma informação bem interessante é a seguinte: como aqui na observação nós temos selecionados 3 campos diferentes para a mesma observação. Por quê? Esses 3 campos aqui
CNPJ, CPF e ID estrangeiro, eles são concorrentes, então você ou passa um ou passa o outro. Você nunca vai passar os três ao mesmo tempo. E isso é informado aqui na observação. Veja que a ocorrência do grupo do Enderdest, que é o endereço do destinatário da NFE, é um grupo obrigatório para a NFE modelo 55. Então, se você estiver fazendo outro documento fiscal, no caso NFCE, por exemplo, você não precisa necessariamente passar o destinatário da sua nota fiscal. Apenas na NFE ele é obrigatório. Então, completemos os campos que são obrigatórios. Completado então os campos do destinatário da nossa NFE, certo? Vamos continuar com o grupo dos itens da nossa NFE. Assim como nós damos incluir e salvar para campos que podem existir, esse incluir e salvar parte, no caso, ele é o que significa? Para que serve esse incluir e salvar parte? Esse incluir e salvar que nós temos aqui, assim como tem o incluir do nosso dataset, para que ele serve? Serve para que você possa informar que esse campo existe ele mais de uma vez, certo? Como eu já frisei uma vez, mais de uma vez nós possamos passar essas informações, só que com dados diferentes. Essas informações, só que com dados diferentes, certo? Para incluir o item, como uma nota fiscal pode ter N itens, certo? Pode ter N, na verdade não. Na verdade, uma nota fiscal, ela pode ter, vamos procurar aqui o grupo dos itens, aqui, PROD, que é o grupo do item. Um item aqui. O DET, que é o grupo do item. A ocorrência dele é de 1 a 990. Então você pode ter de um item, que é obrigatório, até 990. Nesse entendimento, então, de que possamos ter de 1 a 990 itens, para incluir o nosso item, nós temos que dar um SPD NFE datasets incluir item. E para finalizar o item, eu tenho que dar um SPD NFE datasets salvar item. Beleza. E aqui dentro nós vamos ter os N itens que eu quiser. E também vamos ter os N dados, na verdade, né? Aqui dentro, então, nós vamos ter os N dados que esse item pode ter. Digamos que eu queira passar 4 itens na minha nota. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ter isso aqui 4 vezes. Então eu vou dar um incluir e salvar para cada item, certo? Nesse exemplo, nós vamos trabalhar apenas com um item. Então, para incluir os campos desse item, nós vamos precisar voltar a NT, né, e verificar quais são os campos obrigatórios do item. Então, nós vamos passar as informações dos campos obrigatórios do item, certo? Eu vou aguardar para que você faça esses campos e vamos comparar com o exemplo. Ok, então vamos conferir o nosso dataset. Aqui está os campos do item. Aqui eu passei em hardcode mesmo, só para que possamos podemos gerar o nosso dataset, certo? De uma maneira mais rápida. Passamos todos os campos dos itens então. Agora nós vamos iniciar a inclusão da tributação desse item. Aqui, para a gente achar a tributação desse item, nós vamos ter que entender uma questão. Nós vamos ter que entender que existem dois tipos de contribuintes, os contribuintes do normal e do simples nacional. Quem manda nesse campo na NFE é o CRT. O CRT é um campo do emitente, o regime de tributação. 1 para simples nacional, 2 para simples nacional, excesso sublime na receita bruta, e 3 regime normal. Esse campo é quem vai mandar se nós vamos passar na tributação CST ou CSOSN. Quem vai informar para o desenvolvedor de software qual é o regime de tributação que o emitente usa, esse cara é ou o emitente ou o contador do emitente, certo?
O que o desenvolvedor de software tem que fazer é deixar preparado o sistema dele para contemplar o CST ou o CSUSN, certo? Ou ele emite em um ou ele emite em outro. Vou mostrar como que nós vamos preencher no dataset o CST e o CSOSN. Beleza. Para eu programar o CST e o CSOSN, então eu vou procurar direto aqui o CST. Então, beleza. Já vim aqui na página 61, que é a primeira tributação, primeiro tipo de tributação do CST. Então, todos os campos aqui para mim vão ser obrigatórios, certo? Então, para passar esse CST. Dependendo da operação, o seu contribuinte vai precisar variar entre os vários tipos de CST e vários tipos de CSOSN. Por isso que tem que ser implementada uma lógica para poder fazer essa troca, essa busca, certo? Então, conforme o conhecimento, nós vamos sabendo o que passar. No caso, para mostrar como que a gente implementa o CST, eu vou colocar aqui o ICMS 00 mesmo, CST 00. Então vamos lá para o dataset. Como o grupo é obrigatório aqui, eu também não preciso dar incluir e salvar parte. Eu simplesmente vou pegar aqui a instância do meu componente e vou colocar spd nfe datasets, recebe a string, ponto value, recebe uma string. Como no meu CST aqui eu vou ter 2, 4, 6 itens, 6 campos, né? Então simplesmente vou copiar e colar. Beleza. Então é aqui eu vou começar a preencher o meu dataset. Qual que é o primeiro campo do meu CST? É a origem. Então vou colocar origem underline n11. Aí depois a gente vê a definição da origem. Depois da origem é o próprio CST underline n12. Como eu vou usar o 00, já deixo aqui o 00, que é tributado integralmente. Um mod BC, um mod BC underline n13, que eu vou deixar 0. O VBC underline n15. O VBC no meu caso aqui vai ser o mesmo valor do meu produto, certo? Que eu vou colocar aqui 200.00. O P ICMS, P ICMS underline N16. E por fim, o V ICMS underline N17. Beleza, o percentual do meu ICMS, quem vai fornecer para o desenvolvedor de software é o contador do contribuinte, do seu cliente. Então aqui eu vou colocar um valor simbólico só para que nós possamos fazer o cálculo, certo? Eu vou colocar aqui 3.00, que vai significar para mim 3%. Então 3% de 200 vai dar 6. Então eu vou colocar 6.00. E é sempre assim que eu vou montar o meu dataset, que eu vou passar os campos da minha tributação, sempre conforme as regras da ANT. Aqui você vai ter a origem do seu produto, que quem vai falar a origem do produto é o emitente também, o contador e o emitente. Quando que ele vai saber qual é a origem do produto? Como que ele vai saber? Na nota fiscal da compra que ele estiver fazendo do produto que ele vai vender, aí ele vai ver na nota fiscal qual é a origem do produto, se é nacional, se é estrangeira, e depende de qual tipo também, de se é nacional ou se é estrangeira também. Aqui o contador também que vai fornecer qual que é o valor desse campo que você vai informar, certo? Isso aqui, o valor da base de cálculo, normalmente é o valor do produto mesmo, a alíquota do imposto, a alíquota do teu contador que passa, dependendo da tua operação e da tua unidade federativa também. E o valor do ICMS o sistema vai calcular automaticamente, multiplicando o percentual do PICMS pelo valor do VBC. Temos mais algumas outros impostos aqui, mas isso nós vamos entrar muito a fundo na questão da regra tributária, que a gente está propondo é simplesmente mostrar como se monta o dataset, certo? No caso, nós vamos colocar aqui apenas o IPI e o IPI não,
o PIS e o COFINS, certo? O que a gente vai informar aqui vai ser o PIS e o COFINS. Deixa eu pôr 0 aqui. Então a gente vai contemplar nessa aula do nosso dataset o ICMS, o PIS e o COFINS. Apenas essas tributações, certo? E apenas como informar essas tributações, não as regras fiscais totais. Então aqui nós vamos buscar o grupo de PIS. Vamos aqui encontrando um grupo de PIS. Encontrei aqui o PIS na página 83. Então aqui eu vou passar os campos mais simples do PIS que for possível. Eu vou procurar colocar aqui, vamos ver, uma regra aqui para o PIS sem incidência de contribuição. Aqui, operação sem incidência de contribuição. Então vou usar esse grupo do PIS, grupo não tributado pelo PIS. Então eu vou colocar simplesmente o CST, que é 06, com o valor aqui, 08. Eu vou dar um SPD NFP datasets ponto campo recebe ponto value, na verdade recebe uma string. Eu vou colocar aqui CSP underline que 06 08. Não preciso nem informar o valor. E a mesma coisa eu vou fazer para o COFINS. Então eu vou procurar aqui o grupo de COFINS. Então eu vou lá na minha tributação do COFINS. Entrei na tributação do COFINS. A mesma coisa eu vou fazer com o COFINS. S06. Então é simples mudar S06 e o 8. Operação sem incidência de contribuição. Aqui a gente já conseguiu finalizar a nossa tributação do nosso item, certo? Então só vamos colocar alguns comentários aqui para que nós não nos perdemos. Comentado então, para que nós possamos apenas testar, certo? A gente vai fazer agora os nossos totais, certo? Vamos informar os campos do totais. Para encontrar os totais, eu vou sempre procurar o grupo W. Então eu vou procurar o W na NT. Aqui, entrei no grupo W. O grupo W são todos os meus campos que são obrigatórios no escopo da minha NFE. Então vamos preencher ele depois do nosso item. Vou dar um tempinho para que você possa preencher e em seguida nós vamos fazer a conferência. Beleza, preenchido então todos os nossos campos do nosso dataset, certo? Depois do salvar item, né? Que é onde devemos colocar os totalizadores, informamos aqui todos os campos com os seus respectivos valores, certo? Agora nós podemos informar também alguns campos adicionais, que, por exemplo, nós temos o INF-AD-Fisco e o INF-CPL, que são campos de observação. Vamos procurar aqui para ver a descrição deles. INF-AD-Fisco, aqui, informações adicionais de interesse do fisco. Isso você pode passar na sua nota fiscal e o INF-CPL também. Normalmente muitos contribuintes querem passar essas informações. Então nós vamos passar ela depois dos nossos totais. Informamos aqui os campos, certo? Informamos aqui com a quantidade de caracteres que a Cefaz aceita, certo? Não pode passar, senão dá falha de esquema. E conseguimos colocar o campo aqui sem problema nenhum, certo? Como que nós fazemos agora se nós quisermos incluir um campo, por exemplo, a fatura da NFE, certo? A fatura e a cobrança. A fatura e a cobrança, no caso da fatura, você vai ter uma fatura por nota fiscal. E o campo da fatura você vai completar ele conforme a NT pede lá também. Então nós vamos buscar aqui a fatura. Vamos procurar aqui NFAT, que é o campo da fatura. Aí você vai passar ele. Certo, então, vamos verificar como que deve ficar no dataset o preenchimento dos nossos campos de fatura e as nossas duplicatas. Como as duplicatas nós podemos ter mais de uma duplicata,
conforme mostra aqui no NT, a gente pode ter de 0 a 120, né? Então não é um grupo obrigatório. Nós vamos ter que colocar incluir, salvar, incluir, salvar, incluir, salvar, quantas as duplicatas nós quisermos colocar. Beleza. Depois das duplicatas, podemos colocar mais algum outro campo. Observação ao fisco, por exemplo, nós temos o campo OBS fisco na NT. OBS fisco. Aqui. Esse OBS fisco você pode colocar de 0 a 10 informações para ele. De 0 a 10 vezes esse grupo. Que ele vai o xcampo e o xtexto. Então, na NT, no nosso dataset, vamos verificar como que ele vai ser incluído. Então, o nosso campo ele é incluso no dataset dessa seguinte maneira. OBS fisco. Beleza, finalizando o dataset. Depois do salvar agora, nós precisamos capturar o que está gravado no nosso dataset e passar para uma string, para um memo, para nós podermos continuar o processo de envio da nossa nota fiscal, de gerar o XML e fazer o envio. Então, no caso aqui, eu tenho um componente de tela que é um memo do Delphi, e ele tem o nome de mmxml. Então, eu vou passar o mmxml.text, recebe o meu spd.nfe datasets.lot.nfe.get text. Temos outras propriedades lá, mas que não vem ao caso nesse momento. Então, aqui eu já vou ter o meu XML na minha variável. Aí depois eu posso assinar, posso fazer o envio e tudo mais. Depois disso, eu preciso da minha chave da nota, certo? Uma coisa que nós já deixamos na demonstração é a chave da nota, que eu vou mandar para outro componente de tela que eu tenho. Que vai ser o edt, que é o nome que eu dei para ele. id nota.text, recebe, vou dar um copy. Eu vou pegar do spd.nfe datasets. Foi coisa a mais aqui. Campo. Eu vou colocar aqui o id underline a03 do quarto ao 44º caractere. Vou compilar o meu projeto. Opa, deu erro aqui. Deu erro que eu preciso passar a minha conversão aqui, né? Porque aqui vem um tipo do componente, então eu preciso colocar ele para string. Então eu compilo o meu projeto. Compilei o meu projeto, agora eu vou gerar o meu dataset. Tá ok, gerado o dataset com todos os campos que nós informamos nele, certo? Agora você está pronto para prosseguir para a próxima parte.